Ok, obrigada pelo convite. Eu acho que eu quero parabenizar aqui a iniciativa de vocês. E, de fato, quando foi criada essa Secretaria de Economia Verde, a ideia era trazer a questão, né, ambiental e de desenvolvimento para uma certa convergência, né, que no passado, e é muito isso também, a gente vê um certo antagonismo, né, entre a questão do desenvolvimento, crescimento e a questão da preservação ambiental, preservação dos recursos naturais, etc. Isso impede que a gente aproveite esse momento para tomar uma série de decisões e acordos, etc., que independam disso. Então, por exemplo, o que a gente está pensando no âmbito de Estado, né? Já que eu estou aqui representando o Estado. A gente pode fazer adotar uma série de medidas com outros Estados, sejam Estados brasileiros também, né? Seja estados ou distritos, enfim, porque cada país se organiza de uma maneira diferente, com outros estados de outros países, outras regiões, e com isso a gente começar a promover o que nos interessa. Ou seja, aí é que eu acho que, diferentemente do que muitos temem, né, de que a Rio+20 possa ser um fracasso, etc., por falta exatamente desse consenso, eu acho que é uma grande oportunidade para que a gente aproveite esse vácuo do nível de partes, nações, etc., por conta desses problemas ainda não resolvidos, a gente aproveite isso para, de fato, fazer uma série de outras iniciativas que poderão ser, enfim, fomentadas e talvez até de uma maneira diferente do que foi, citando novamente o exemplo da Convenção do Clima, que foi de baixo para cima, né? As nações decidiram, combinaram, e a partir daí todo mundo teve que se adequar, fazer inventários, e, enfim, toda a comunicação nacional, etc. Tivemos uma série de compromissos a ser seguidos a partir de uma convenção, né, internacional. O que a gente pode fazer, o que eu vejo como uma grande oportunidade, é o movimento contrário, ou seja, de baixo para cima. Enquanto não há um consenso no nível das partes da internacional, é possível que a gente comece a construir, né, e ganhar musculatura, um entendimento maior sobre isso, até que a gente chegue, de fato, a um acordo internacional mais à frente. Talvez não agora na Rio+20, que eu particularmente acho muito difícil disso acontecer. Enfim, essas são minhas palavras iniciais e, de qualquer maneira, parabéns pela iniciativa. Obrigado, professora. Da exposição da professora Suzana, nós podemos constatar que realmente não há consenso ainda no planeta em relação a essa nova ideia de economia verde. E isso é talvez um dos maiores problemas ou desafios da Rio+20 ao efetivamente se implementar essa temática em nível internacional. Porque, na verdade, o grande problema, principalmente dos países já desenvolvidos, é a ideia de dor no bolso. Se estamos falando em ativos, em recursos, se estamos falando em compromissos fiéis de se reduzir, né, ou até mesmo se erradicar aquilo que chamamos de pobreza, certamente nós não podemos esquecer que a ideia hoje, né, principalmente evidente, de pobreza, traduz-se também numa série de outros compromissos, né, sejam eles socioambientais, sejam eles até mesmo exclusivamente sociais, mas que envolvem também valoração, compromisso, projetos que são sustentados por alguns fundos, até mesmo internacionais, né, ações e iniciativas que comprometem especificamente aqueles que trabalham diretamente com os valores e com a área da economia. Então, quando a ideia da temática, da expressão manifesta, né, de moeda, de valor, né, literalmente, leia-se de dinheiro, vem à baila, se associando à ideia do compromisso fiel de se erradicar aquilo que chamamos de pobreza, isso certamente incomoda, sem sombra de dúvida, né, as nações hoje que coordenam, né, a estrutura monetária, fiscal e financeira de todo o nosso planeta. Né? Mas o desafio está presente. Nunca, né, a Organização das Nações Unidas tomou essa iniciativa. Nunca foi tão desafiante assim
em relação a se reconduzir um processo novo, né? É uma iniciativa nova, ou seja, pela primeira vez o planeta em 1972 o planeta parou para repensar os seus métodos produtivos em Estocolmo, e agora o planeta para novamente para repensar a sua ideia vinculada à ideia de valor econômico, efetivamente falando, mas não esquecendo também, né, todo um passivo pretérito que o desenvolvimento, leia-se econômico ou a qualquer custo, deixou no planeta. Porque parece que não, nós estamos já quase passando na primeiro quarto do século XXI e realmente estamos percebendo que muitas condutas e ações internacionais que nos remetem aos idos da década de 70. Estamos ainda observando condutas, inclusive tomadas até mesmo por países em desenvolvimento, que ainda estão vinculadas a combustíveis fósseis, a energias não limpas, né? a matrizes energéticas que foram, na verdade, vedetes do início do século XX, final do XIX, início do XX, quando, na verdade, assistimos também crescimentos de grande expoência internacional, como a China, por exemplo, que apesar de receber alguma pecha de sustentar trabalho infantil, desigualdade social, etc., é hoje a pioneira, né, a maior do mundo em energia eólica, está investindo muito dinheiro em relação à produção de novas matrizes energéticas ambientalmente corretas ou verdes, né? Então, acredito que essa ideia de economia verde é a mais desafiante de todas, desafia e reformula, inclusive, a ideia de princípios. É o cerne quase que da academia em relação ao nascimento de conceitos. Se temos hoje um conceito de economia verde, como a ONU está debatendo, nós também temos que revisar os princípios que sustentaram a criação deste conceito, né? E não mais cometermos o mesmo erro que já vimos cometendo ao longo do tempo, ou seja, reproduzir conceito, repetir ideias, né, e não inovar em relação a essas temáticas. Mas não há melhor coisa para se repensar ou se inovar quando a dor no bolso aumenta, né, secretário? Doeu no bolso, né, perdeu ativo, ou alguma coisa aconteceu, e a natureza, digamos, não a natureza, mas nós estamos sofrendo isso naturalmente. As grandes catástrofes internacionais, né, e tragédias estão acontecendo a cada dia que passa, né? A cada dia que passa, os recursos naturais, inclusive, estão se escasseando, né? Aquilo que sempre nos sustentou e sustenta, né, já não está mais tão expressivo como era antes, e hoje nós estamos literalmente reconduzindo esses processos. Nós teremos aqui amanhã comandante-geral do Secopab, que é o centro do Exército Brasileiro destinado a operações internacionais, né, de salvamento em grandes catástrofes. São os famosos boinas azuis brasileiros, né, e eles têm uma experiência assim fantástica, ou seja, de trabalhar a ideia, né, inclusive de economia verde, ele tem que falar aqui sobre isso, mas não diretamente voltada para a temática do valor e da economia, e sim para ações socioambientais. Vejam, eles trabalham musicoterapia, eles trabalham pedagogia do olhar, eles trabalham senso-percepção, né, com todos aqueles que foram vitimados por uma grande catástrofe natural e internacional. Porque parece que não, mas o sujeito que é vítima, né, de grandes catástrofes internacionais é também objeto de estudo até mesmo da vitimologia na área do ambiente. Ou seja, o sujeito que é vitimado por uma catástrofe internacional e fica literalmente excluído do processo socioambiental, né? E o trabalho desses militares é, na verdade, não chegar com a força para amedrontar, e sim chegar com a força para dar mais segurança e autonomia ao exercício da cidadania. E o nosso exército hoje tem feito um trabalho assim maravilhoso. É o mais novo batalhão, que é o Secopab, né, do Exército Brasileiro, fica ali na Vila Militar, é o primeiro batalhão, ele é todo azul, né, e recebe autoridades do mundo inteiro, né, àquela localidade. Amanhã vocês verão a palestra do comandante, certamente vai trazer maiores informações. E
como a professora Suzana mesmo disse, essa ideia de economia verde, realmente, ela, se tomar por base essa também ideia de se criar uma nova organização de ambiente, eu acredito, salvo o melhor juízo, que nós possamos literalmente regredir, né, aos idos da década de 60 ou 70. Porque eu acho que o grande nome mesmo é a Organização das Nações Unidas. Né? Esse nome tem força, tem poder, né, e mexe com as pessoas. Em compensação, se nós retirarmos da ideia globalizante de ONU e criarmos uma ideia mais centrada ou regionalizada de ambiente, nós estaríamos entrando em conflito, inclusive com a ideia transdisciplinar, né, do conceito de ambiente. Ambiente não pode ser individualizado ou institucionalizado, né? Ambiente é um bem jurídico, efetivamente tutelado, mas de natureza transdisciplinar. Não há senhor, não há titular, não há dono, né? Todos nós estamos dentro dessa natureza ubíqua, né, conceitual de ambiente. Então, essa governança global, que a famosa globalização, que agora está sendo literalmente reconduzida a uma nova ideia, né? Quando se fala em globalização, pensa-se, né, naquela ideia, poxa, para o mundo todo. Não, não é. Quando você vai observar efetivamente o ator, por exemplo, de uma demanda ambiental, você examina o local, especificamente o local. Às vezes uma comunidade tradicional é detentora de um conhecimento ancestral, né, de longa data, que tem valor, e se ela souber utilizar, ela tem condições de administrar isso, como também um bem econômico. É isso que não pode, na verdade, se deixar levar, né, pelos interesses transnacionais. Então, eu acredito que bem que convergimos, professor, nas ideias, né, e eu fico muito contente, inclusive, com a colaboração que o governo do Estado vem dando, né, nessa ideia de economia verde, principalmente agora com as licitações verdes, né, do Estado. Isso também é uma outra inovação. Ou seja, tirar aquela ideia daquela natureza kafkaniana de processo, de interprocessual, e não apenas seguir a regra ou a lei, e sim também se comprometer ambientalmente com alguns compromissos expressos, né, com o social, com o natural, especificamente falando, e também com as novas modalidades econômicas. Então, agora, depois dessa pequena introdução, agora vamos passar para as nossas palestras efetivas, né, para que a gente possa levar até vocês, né, muita coisa nova que está acontecendo por aí com a temática da economia verde. De base, uma série de impactos ambientais. E, então, em função disso, o que nos resta fazer é tentar, de fato, conciliar essas duas pontas. A questão do desenvolvimento, que é desejável para o Estado, é importante que se cresça, é importante que aumente o nosso PIB, mas não necessariamente que isso implique numa maior pressão por recursos naturais, que isso implique numa piora de qualidade ambiental, de qualidade do ar, etc. Então, como fazer isso? E uma das formas, né, que o mundo todo vem discutindo como fazer é exatamente incrementar uma outra parte, fomentar uma outra parte do desenvolvimento, que é a questão da economia verde, né, a questão do desenvolvimento com menor impacto ambiental em outras áreas de atividades que não esteja necessariamente relacionado a grandes emissões, ou enfim, o grande uso de recursos. Então, essa foi a ideia, né, ao se criar a subsecretaria, de tentar trazer essas duas, esses dois caminhos, né, esses dois trilhos, fazer com que esses trilhos se encontrem. E isso também ajudado, ou também, enfim, eu acho que é uma oportunidade que a gente vai ter aqui no Rio de Janeiro, que é a questão da RIMAS20, como já foi mencionado, onde esse assunto começa a se tornar muito em evidência, né? Para o bem e para o mal, porque a questão de economia verde no resto do mundo é muito, não diria muito mal vista, mas vista com uma série de reservas, principalmente os países em desenvolvimento, né, representados pelo G77, etc. Há um receio muito grande que esse discurso de economia verde seja um discurso voltado um pouco para
não distorcer, mas talvez criar, né, uma cortina de fumaça em cima de alguns temas que não estão tão bem resolvidos, que vieram ainda da Conferência de Joanesburgo, etc., que não houve maior avanço, que é principalmente o pilar social do desenvolvimento. Então, os países representados pelo G77, né, que são os países em desenvolvimento, e nesse momento, quem é o líder do G77 é a Argentina, eles são muito refratários a essa questão desse debate sobre economia verde. Acham que isso não deveria estar sendo pauta, até porque a gente não sabe exatamente que conceitos são esses, o que vem a ser economia verde, quem vai se beneficiar disso ou não. Então, é uma questão que a gente deve ver com muito cuidado, né, porque, em parte, eu acho que há razão em ter esse temor, né, porque, de fato, não há uma definição precisa do que é economia verde, do que é emprego verde. Então, muitas vezes, depois eu posso entrar em alguns detalhes mostrando que, dependendo da forma que a gente conceitue determinadas questões, é ruim para o Brasil. Então, a gente tem que batalhar e trabalhar em conceitos que realmente sejam interessantes, refletindo o que é a nossa realidade, o que é economia verde para a gente, o que nós entendemos como economia verde, na expectativa de que a economia verde não seja um fim em si mesmo, e sim uma forma da gente alcançar o desenvolvimento sustentável, né? Então, são uma série de detalhes, né, que muitas vezes pode parecer, enfim, passar despercebido para o público mais leigo, mas que tem uma série de questões aí de fato complicadas que poderiam vir a representar barreiras, enfim, de comércio, etc., que acaba tudo girando em torno, né, das questões comerciais mundiais, etc. Então, por conta disso, eu acho que há uma certa desconfiança em relação a esse tema no nível global, né, no âmbito da discussão de Rio+20. Tanto é assim que, para que esse tema entrasse como um tema principal de pauta na Rio+20, foi incluída a questão da erradicação. Um outro tema que também é um tema que tem um certo estresse também é a questão da governança ambiental. Há um receio também no âmbito dessa discussão da Rio+20, que vai se discutir a questão da governança global, que isso saia do controle das Nações Unidas. Por quê? Devido a todos esses acordos, né, que foram feitos, principalmente, sobretudo, da questão do clima, da Convenção do Clima, que não se chega, né, a um avanço significativo, é bem provável que não haja um segundo período do protocolo de Kyoto, as emissões estão aumentando, etc., 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 tal, o que há um receio que haja, né, e existe de fato um movimento para que a questão de governança ambiental saia da esfera que está hoje, né? Então, há uma série de propostas no sentido de que esse tema passa a ser tratado por uma organização ligada à ONU, mas uma outra organização. Assim como a gente tem a Organização Mundial do Comércio, do Trabalho, poderia ter uma de ambiente, né? Essa é uma das propostas que está na mesa, que está se discutindo. O que também deixa os países em desenvolvimento, os países menores, ou menores não em termos de tamanho, mas em termos de expressão e força política, muito preocupados, porque quando você sai desse guarda-chuva da ONU, você fica muito mais desprotegido, né? Bem ou mal, a ONU tem que considerar todos os países, principalmente, novamente, aí, o G77. Então, são uma série de questões
que são muito sensíveis e que vão ser discutidas na Rio+20. Por essas razões, há um certo receio de que não se saia com nenhum documento muito forte, né? Porque se tem tantos pontos mal resolvidos, obviamente um documento que procure contemplar todo mundo vai ser o mais superficial possível, de tal forma que todo mundo, todos os países, partes, aceitem assiná-lo, já que esses pontos não foram bem resolvidos. E aí que eu acho que entra o papel da sociedade civil, eu acho que entra aí o papel de governos subnacionais. Parte já inicial de introdução do que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro, etc., eu já comentei na minha fala inicial, né? O que eu gostaria de mostrar para vocês é um pouco do histórico, né? Onde é que a gente está inserido agora nesse momento aqui, que seria em 2012, né? Que é exatamente a Rio+20. Quando começou, né, em Estocolmo a questão do desenvolvimento sustentável, a razão pela qual isso se deu, que foi a primeira conferência, né, em 72, foi por exatamente que a questão ambiental não era mais uma questão muito localizada, né? Tava de fato ultrapassando as fronteiras geográficas e econômicas dos países. E o que demonstrava isso na ocasião eram questões como a chuva ácida, que não tinha o impacto da chuva ácida, não era necessariamente relacionado com o local de origem. Então isso tornou a questão, a problemática ambiental, muito mais ampla do que era tratada até o momento, que era uma coisa muito... Fosse necessário ter uma organização internacional para tratar das questões ambientais. E foi aí, então, que surgiu, né, essas conferências. A primeira foi em Estocolmo, foi cunhado o termo de desenvolvimento sustentável. Depois de Estocolmo a gente teve, quer dizer, tiveram outras no meio do caminho, estou marcando só as principais, né? A do Rio de Janeiro, que foi a Rio 92, 20 anos atrás, né, onde foi, de fato, criadas as convenções, Convenção do Clima, Convenção da Biodiversidade, Agenda 21, a Declaração da Terra, a Carta da Terra, enfim, que também foi feita nessa ocasião, a questão de Carta das Florestas, enfim. Então, na Rio 92, diferentemente de 72 em Estocolmo, onde isso começou a ser debatido, na Rio 92 já foi feita a própria convenção para tratar dessas questões transnacionais, né? Que era fundamentalmente questão de clima, biodiversidade, florestas, etc. Depois da Rio 92, várias outras foram se sucedendo. Em 97 teve a Rio+5, né, em Nova York, que começou então a ser tratada a questão da desigualdade social, o problema da pobreza. Em 95 teve a de Joanesburgo, que é a Rio+10, que está sendo atualmente debatida novamente por conta de que na Rio+10 de Joanesburgo só teve uma série de princípios e ideias, nada foi implementado, nada foi efetivamente assinado, a não ser uma série de ideias, e é essa a razão pela qual muitas pessoas argumentam que na Rio+20, ao invés de começar uma outra discussão, abrir uma outra janela, deveria-se então resgatar da Rio+10 e fazer valer os princípios e as decisões tomadas, que não chegou a ser decisão, mas o que foi discutido na época em Joanesburgo, e que não foi nada implementado, né? Então, isso foi na de 95, quando teve, no ano de 2010, foi decidido quais seriam os temas a serem abordados na Rio+20, que é agora no que vem. E aí surgiu, né, o tema de economia verde, muito em função desse novo movimento, que se vocês forem ver os conceitos, é tudo muito parecido. Se fala ecodesenvolvimento, se fala desenvolvimento sustentável, economia verde,
é difícil você estabelecer qual é a diferença de um para o outro, porque basicamente, em linhas gerais, todos pregam a mesma coisa, né, que é o lado na questão econômica, sem negligenciar a questão social, sem negligenciar a questão ambiental, etc. Então, basicamente, é tudo muito parecido, né? E o que estava se falando foi que isso precisava ser realmente implementado, né? Porque não havia como, e uma das razões de ter se discutido isso é que não havia como sustentar o crescimento dos grandes países emergentes, aí nesse caso é principalmente China e Índia, crescendo de uma maneira tal, né, sem desconsiderando, de certa forma, os problemas ambientais. E aí entra a questão do carbono, que está inserido na questão de desenvolvimento de baixo carbono, entra uma série de outros aspectos que não tem muito, né? A ver, a gente tem que ficar realmente atento, porque nem sempre, aliás, talvez, quase nunca, o problema é ambiental mesmo, né? Então, quando a gente está falando de que a China está crescendo muito, está desconsiderando os problemas ambientais, etc., enfim, usando todos os recursos naturais, o problema, e não tem nenhum critério como é que chama? Não é de preservação, enfim, mas não tem maiores critérios e maiores restrições ao seu crescimento, né, em termos ambientais. Não é uma preocupação tão grande com o meio ambiente global. É muito mais que eles conseguem fazer as coisas muito barato. E aí entram no mercado do mundo inteiro com produtos que ninguém consegue competir. Até quando a gente começa a questão, dá até para fazer um paralelo com a questão de trabalho escravo. Todo mundo é contrário, óbvio, não teria como ser diferente. Mas muitas vezes o discurso aos baixíssimos salários pagos na China, também, usando a China como exemplo, mas pode ser qualquer outro país, é porque eles pagam tão mal, que você não consegue competir no seu país de origem se você tiver uma mínima legislação trabalhista, porque lá eles não têm. Então, quer dizer, ou é muito frouxa. Então, no fundo, acaba tudo sendo uma questão muito comercial e o meio ambiente é usado muito para isso. Não foi por outra razão que se começou a ter a questão de madeira certificada na Europa, quando isso já estava atualmente é uma das partes mais avançadas em termos na indústria de papel e celulose. Você não faz mais papel de madeira ou de celulose que venha de desmatamento. Mas a razão disso ter começado era porque a Malásia desmatava tudo e o preço da celulose, a Suécia e países europeus não conseguiam competir, porque lá eles precisavam reflorestar, etc. Então, para eliminar a Malásia, tirar a Malásia do mercado, foi instituído que não se poderia desmatar. E aí a Malásia, que só desmatava, não teve condição. Então, no fundo, essas discussões acabam todas tendo essa razão ou essa motivação internacional, que nada mais é do que o comércio, né? Então, por conta disso, alguns países começaram a discutir que a economia, o crescimento deveria ser a economia verde, etc. e tal, que, dependendo do olhar, é uma coisa muito interessante. Ninguém vai discutir, em princípio, né, a questão de preservação, mas você tem que ter um certo cuidado para que isso não seja utilizado como de fato uma arma para que você não consiga exportar. A gente vê muito isso no Brasil em relação a produtos agrícolas, etc., que argumentam que o Brasil, o nosso etanol provoca desmatamento, então o nosso etanol não pode ser exportado, tem taxas enormes, altas, etc. Então, essa é uma questão de fato delicada. E esse foi um debate muito grande que aconteceu em 2010 para discutir quais eram os temas a serem tratados na Rio+20. Ficou, então, a questão de economia verde e redução de pobreza, como eu comentei, que foi uma exigência dos países emergentes, porque não adianta nada você ter uma economia verde, limpa, etc., quando uma grande parte da sua população está na miséria, não tem acesso à energia. Então, você vai
restringir o aumento de geração de energia quando grande parte não tem acesso à energia elétrica. Claro que você tem que aumentar a sua oferta de energia, qualquer país tem que fazer isso, né? Não é correto a gente congelar o mundo da maneira que está hoje, onde alguns têm muitos e outros não têm nada. Então, essa questão foi incluída como tema importante. E a questão, como eu falei também anteriormente, que é exatamente a questão da governança ambiental. Não, pode deixar eu mesmo. A questão da governança ambiental, dado os fracassos, né, do avanço das convenções internacionais. Então, é esse o quadro que a gente se encontra, e agora, trabalhando nessa área exatamente, a gente tem essa oportunidade de mostrar como podemos fazer essa transição para a economia verde. Porque, diferentemente do resto do Brasil, ou de alguns outros estados brasileiros, o Rio de Janeiro se assemelha muito mais a uma China, uma Índia ou um país emergente do que o Brasil em termos ambientais, porque o maior problema do Brasil, né, o maior calcanhar de Aquiles do Brasil em termos ambientais é floresta, né, é desmatamento, que é um problema que o Rio não tem, né? Então, quando você fala de meio ambiente no Brasil num fórum internacional, o olhar vai ser para a floresta amazônica, né, do desmatamento. É lá que a gente nossa maior origem das nossas emissões é por conta de desmatamento, muito mais do que emissões do setor industrial ou de transporte, etc. Então, quando se fala de Brasil, o olhar é esse, de país tropical, de país que tem um problema sério associado à questão de desmatamento. Quando a gente olha para Rio de Janeiro, não. Rio, São Paulo, etc., são estados que têm um perfil muito mais industrializado, de crescimento, muito mais próximo, né, ao perfil desses outros países emergentes. Então, a alternativa que o Rio tem, né, para continuar o seu crescimento é exatamente realinhar o seu modelo de crescimento seguindo esse novo paradigma de economia verde. Porque também tem um outro aspecto: não adianta a gente lutar contra uma realidade internacional, porque a gente pode ser atropelado por ela. Ou seja, não adianta eu dizer que não me interessa, por exemplo, né, investir em tecnologias, em energia renovável, etc. e tal, porque eu quero continuar utilizando determinado tipo de energético ultrapassado, vamos supor. Se o mundo todo está migrando para aquilo, se eu não me alinhar, né, não embarcar nessa mesma onda, o que vai acontecer é que eu vou ficar defasado tecnologicamente, vou ficar defasado dos meus custos, na minha mão de obra, na minha capacitação, e vou ter que acabar importando tudo de fora. Então, independentemente de se acredita, se aposta naquilo ou não, não há como você ficar de fora de um determinado movimento internacional, sob o risco de você ficar completamente ultrapassado. E eu acho que é uma oportunidade única também para a gente, a Rio+20, como eu comentei anteriormente, e a gente pode apresentar soluções novas e criativas para esse novo paradigma de desenvolvimento, independentemente de qualquer acordo no nível internacional. Eu acho que a nossa contribuição para a Rio+20 está exatamente aí, em apresentar soluções para que a gente possa seguir nesse caminho de economia verde. Alguns indicadores são utilizados no caso da economia verde, como o PIB verde. O PIB verde tem várias metodologias de se utilizar o PIB verde, é extremamente complexo você fazer esse cálculo de PIB verde, que é uma coisa que a gente está começando a trabalhar nisso, e é um PIB que leva em consideração outras questões que não estão no PIB tradicional. O PIB tradicional, por exemplo, não contabiliza problemas ambientais decorridos do consumo dos recursos naturais. O PIB verde, ele faz essa contabilidade, ou seja, o PIB, falando de uma maneira mais simplificada, é o PIB tradicional, menos essa variação de estoque do capital natural. Então, se você não teve a variação de estoque do capital natural, se ele ficou mantido, você tem um PIB verde similar ao PIB tradicional. O que o PIB tradicional tem, né, de perverso, digamos assim, é que, por exemplo, se tem um acidente, um grande acidente ambiental, isso conta positivamente, porque você aumenta o teu PIB.
Então, o PIB tradicional ele tem esse aspecto que o que importa é a produção. Não importa de onde que veio, não importa se aquela produção naquele ano se originou por conta de um mega desastre ambiental. Isso vai provocar o aumento do teu PIB. Então você não consegue avaliar realmente a tua perda de capital natural, tua perda ambiental, numa contabilidade tradicional, né, de PIB. Então, a solução para se analisar essa questão é exatamente uma nova métrica, que seria o PIB verde. Mas essa métrica também só vale a pena, só é interessante, a partir do momento que outros também usem. E usem a mesma metodologia, porque se cada um conta de um jeito, você não é mais comparável. Então, o primeiro passo é acordar que metodologia ser usada, de que forma a gente poderia fazer essa contabilidade. Bom, então isso aqui é como eu comentei, né? O que é o PIB verde, internaliza esses valores, etc. Tem outros subitens dentro desse PIB verde, que é também o que se fala muito de desenvolvimento de baixo carbono. Então, a questão de baixo carbono, um PIB de baixo carbono, faz parte do PIB baixo carbono, ele está inserido dentro dessa ideia, né, do PIB verde, que é muito mais amplo do que a questão só de carbono. E é uma coisa que tem se discutido muito, intensidade de carbono da economia. Você tem, na época do Acordo de Copenhague e depois, mais para frente, muitos países apresentaram suas propostas baseadas exatamente na intensidade de carbono de sua economia, intensidade de carbono do seu PIB. Então, essa métrica já começou a ser utilizada, não a do verde, mas a de carbono, que é um pouco mais simples, já que você tem um inventário nacional que os países fazem de emissão de carbono, você tem o PIB e dividir um pelo outro, né? Então, isso não é uma questão tão complexa assim, apesar de fazer o inventário, calcular suas emissões de carbono, isso sim é complexo, né? Mas essa métrica de PIB de baixo carbono já está sendo relativamente utilizada e conhecida. E a economia verde, porque se vocês forem ver na questão de PIB, etc., não é que você não use os seus recursos naturais, você tem que manter aquilo um equilíbrio, você tem que manter a diferença entre eles, o que te interessa é o balanço, tem que ser mantido, você tem que manter o seu estoque, você pode gastar e regenerar e recompor, etc. Que é óbvio que é impossível você crescer e, enfim, ter uma série de atividades sem usar os recursos, você tem que usar os seus recursos, mas é possível recompô-los também. Na questão de economia verde também, o aspecto de emprego também está presente. Isso são só definições, né? Aspectos que a gente, no caso do Estado do Rio de Janeiro, estamos trabalhando para termos esse mapeamento do que é, no caso do Estado do Rio de Janeiro, qual seria o nosso PIB verde, quais são os empregos verdes que o Estado produz, etc., de tal maneira que a gente possa estabelecer até metas. Né? Daqui a tantos anos nós queremos estar nesse patamar, nessa situação. Mas antes de estabelecermos qualquer meta, a gente precisa se conhecer melhor. O outro aspecto também que é tratado na Rio+20, que tem se falado muito, que é a questão de governança, e é um caso típico de economia verde, porque a estratégia de economia verde ela é transversal, né, a várias áreas do governo. Então, não é uma questão, apesar da Subsecretaria de Economia Verde estar na Secretaria do Ambiente, a minha interlocução é com várias outras de desenvolvimento econômico, a Secretaria de Transportes, e porque a Secretaria de Agricultura é muito transversal. O tema não é exclusivo de uma determinada área. A motivação, então, quando a gente está falando dessas questões, mas ambiental com desenvolvimento, biodiversidade, etc., engloba tudo isso. Então, é necessário os trabalhos mundiais, é necessário exatamente um modelo de governança que é uma das... Então, por isso que estavam se discutindo se não seria o caso de você ter um órgão, assim como tem a OMC, você ter uma organização mundial associada a essa questão. Porque não é só ambiente, né? Quando eu comentei com vocês há pouco da questão de papel e celulose de madeira certificada, a questão da necessidade, da exigência de certificação da madeira para comprovar que não é de desmatamento é uma questão comercial, foi para tirar a Malásia, no caso.
né, da jogada. Se você promove uma série de critérios de sustentabilidade, etc., para comprar ou importar determinados produtos, onde está incluída a questão de trabalho, etc., você está mexendo com a Organização Internacional de Trabalho. Então, são várias essas questões que precisam, de fato, você ter um sistema de governança muito bom. Uma outra questão importante é o arcabouço legal, fiscal, tributário, que permite o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. Você tem que privilegiar isso. Se você está querendo que essa economia se desenvolva, instrumentos importantes, como instrumento fiscal, como instrumento tributário, são necessários para que aquilo se desenvolva e não uma outra atividade que não é a tua prioridade. Então, esse arcabouço não existe. É importante ser criado tendo esse olhar, né? E a participação dos setores privados, terceiro setor, são fundamentais, porque quando a gente está falando da participação do Estado, por exemplo, cabe ao Estado dar o arcabouço, né, legal, etc. Mas a maior parte dos investimentos será feito pela iniciativa privada. Não é o Estado que fará. O Estado pode induzir, pode criar um ambiente favorável para aquilo, mas não é o que vai efetivamente investir. Então, aqui é o nosso, aí é da subsecretaria, o que a gente está fazendo? Né? Agora, em agosto, a gente finaliza esse levantamento do arcabouço conceitual, o que é o nosso PIB, emprego, etc e tal. Em setembro, a gente vai ter o levantamento da economia do Estado do Rio de Janeiro, para poder ligar uma coisa com a outra. Em outubro, a gente vai ter a primeira versão do Plano de Economia Verde do Estado do Rio de Janeiro. Em fevereiro, teremos a versão final, para que isso seja lançado em julho. Em junho, digo, exatamente na ocasião da Rio+20, com a expectativa de que haja outros participantes. Né? Ou seja, a gente está fazendo o nosso, mas quanto mais gente, né? Quanto mais setores, quanto mais outros estados, enfim, se engajarem, tanto melhor isso vai ser. Seria como se fosse um roadmap de economia verde. O que a gente vai... E a partir de junho, bom, então aí a partir desse momento a gente pode ter meta, pode ter tudo, podemos fazer com que seja criado, né, um núcleo de estados, regiões, etc., para fomentar essa questão da economia verde. Então a gente está nessa fase agora, estamos vendo quais as ferramentas, a questão de contratação pública, compras públicas, etc. A indicadores de contabilidade ambiental, como é que você faz essa contabilidade, né? Como é que você contar emprego é dificílimo, porque muitos dos empregos que são verdes não são empregos de carteira assinada, não são empregos dito emprego na concepção formal, né, da palavra. Então, contabilizar isso é muito difícil. Então, a gente tem que criar essa contabilidade ambiental, mecanismos de mercado, o sistema tributário também, como é que você dá incentivo para a iniciativa ao invés da outra, e a questão da inovação tecnológica é muito importante. Então, aqui seriam algumas ferramentas que nós estamos nos valendo para fomentar isso. Política de inovação, uma das ferramentas que eu comentei, é que novas tecnologias são muito importantes para isso, né? Muitas dessas tecnologias também estão precisando de ter essa função institucional. Um exemplo disso é a questão de solar, por exemplo, que a gente vem trabalhando muito, energia solar. Energia solar, faltam regras, solar fotovoltaica, né? Para gerar na rede, para você vender para a rede. A gente não tem regra ainda para isso. Então, sem esse instrumento regulatório, você não consegue fomentar a indústria fotovoltaica nem no Rio, nem no Brasil. Então, isso é uma das questões que cabe ao Estado. O Estado não é Estado Rio de Janeiro, é Estado junto com a ANEEL, enfim, com todos os órgãos envolvidos, regulamentar para que a gente possa ter aquela indústria funcionando, né? Então, isso é o papel do governo. Demanda institucional é fundamental, porque você também precisa criar uma demanda, porque uma coisa fica aquele ciclo vicioso. Bom, eu não produzo porque eu não tenho para quem vender. Aí eu também não coloco numa licitação, por exemplo, que é necessário se ter
num órgão, num prédio público, por exemplo, voltando ao exemplo de energia fotovoltaica, eu não coloco aquilo porque não tenho de quem comprar, porque também é muito caro, vai onerar muito a minha construção. Então, você fica, né, empacado. Agora, cabe ao governo, novamente, o rompimento disso, né, de você, de fato, criar essa demanda, obrigar que haja essa compra. E foi assim também, não precisa falar de alta tecnologia, mas com papel reciclado. Né? Antigamente, o papel reciclado era muito mais caro, uma qualidade muito ruim. E com a obrigatoriedade, não, tem que ter papel reciclado, tem que usar papel reciclado nos órgãos públicos, etc., começou não só a cair de preço, como melhorar de qualidade. Mas para isso acontecer, é preciso criar o que a gente chama de demanda institucional. A inovação em finanças também é importante. Né? Estamos avaliando, estudando também a criação de uma bolsa de ativos ambientais no Rio de Janeiro, para você transacionar, porque aí tem toda a questão de derivativos de energia, de certificados de energia renovável, enfim. A inovação também na parte financeira também é importante para que isso consiga ocorrer. Aí vem, eu já me adiantei na questão de compras públicas, né? Demanda para novos produtos e materiais, principalmente agora que a gente está tendo a questão de Copa do Mundo no Brasil e Olimpíada, especificamente no Rio de Janeiro, usar esse poder de compra do Estado, que é muito grande. O Estado tem um poder de compra monumental e ele deve usar isso para realmente fomentar um mercado importante de materiais e bens sustentáveis. Regulamentação foi um pouco também que eu comentei, você começa a criar padrões, normas, novos produtos, exigência de processos tecnológicos, e com isso tudo você vai gerando todo esse mercado que é fundamental para qualquer novo produto tenha uma queda no preço, ganhe escala, melhore qualidade, etc. E, por fim, nós decidimos, é claro que a gente não consegue tratar de todos os assuntos, né, de todos os setores da economia de uma vez só. No caso do relatório das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas, do PNUMA, ele elencou alguns setores, e nós, no caso do Estado do Rio de Janeiro, elencamos outros setores. Outros não, menos setores, mas que também fazem parte do relatório do PNUMA. Agricultura, resíduo, energia, finança e construção sustentável. Então a gente está começando aquele plano que eu mostrei, né, para vocês, que vai ser apresentado na época da Rio+20 como um roadmap, né, de um plano para a economia verde no Estado. A gente vai estar atacando esses setores específicos. Tá? Algumas referências que eu cito aqui, isso tudo tem na internet. Emprego verde, empregos verdes no Brasil e Green Economy. Esses são alguns relatórios que já tratam um pouco desse assunto, mas se vocês forem ler e verificar, nada, é tudo meio nebuloso, não tem uma coisa muito amarrada, não há um conceito que você possa dizer que está fechado, acordado, é isso. Não, realmente são essas ideias e que a gente precisa acordar conosco o que de fato nos interessa, o que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, na questão de empregos verdes, né? Empregos verdes, os conceitos gerais são aqueles que reduzem o impacto ambiental de empresas e de setores econômicos para níveis que, em última análise, sejam sustentáveis. Isso daí, bem, como é que isso consegue amarrar com mais rigor se é ou não é um emprego verde de determinada atividade? Então, por exemplo, vamos voltar à questão do etanol, que é um tema muito caro, né, para o Brasil. Etanol. Etanol é sustentável, é limpo, etc, etc e tal. O cortador de cana no canavial, ele tem um emprego verde? O cara que opera a indústria lá de bagaço para gerar energia elétrica, uma térmica, é uma térmica. É considerado verde aquele emprego, porque o produto final é o etanol que é verde? Então, existem realmente uma série de... Será que só pelo fato de você estar, de fato, produzindo algo, né, que é considerado um produto renovável, etc., e se suas condições de trabalho forem horríveis, é verde só porque você está produzindo alguma coisa que é considerada verde no final? Então isso tudo mostra como é complexo, né,
a gente trabalhar com isso. Claro que emprego verde você pode encontrar em qualquer área. Na construção civil, no transporte, na agricultura, na reciclagem, no fornecimento de energia. Mas o que limita é verde ou não é verde? Né? Então, isso é uma questão que a gente precisa entender melhor e ter um determinado corte. Né? Isso a gente considera, isso não considera. E aí tem uma série de definições associadas. A Organização Internacional do Trabalho, também desse relatório que eu menciono para vocês, fala que emprego verde é um posto de trabalho decente em atividades econômicas que contribuem significativamente para reduzir emissões de carbono ou melhorar e conservar a qualidade ambiental. Aí já começa, decente. O que é decente? Não é o conceito de ser decente ou não. E aí entra uma outra questão também, que eu comentei com vocês, do risco de você associar, você simplificar demais esse assunto, porque, por exemplo, essa definição na Alemanha não existe, porque eles já partem do princípio que qualquer emprego na Alemanha é decente. Então a gente já começa numa certa desvantagem, imaginando, bom, mas nem todos os nossos são. Mas será que todos os da Alemanha são decentes? Todos os empregos da Alemanha podem ser considerados verdes? No caso do Brasil, não. Então, a gente já estaria em desvantagem numa avaliação. Estou pegando só um pequeno exemplo, né? Conceito. Né? Então, é com base nisso, por exemplo, que muitas vezes a Europa diz que não vai importar etanol brasileiro. De novo, no caso do etanol. Porque emprega o pessoal em canavial e você pode encontrar trabalho escravo e que acontece isso. Então, o nosso não é... E com isso, eles ganham todo um mercado de biocombustíveis muito mais caro, etc. Produtos agrícolas. A gente não consegue exportar produto agrícola com muita facilidade por conta disso. Então, são áreas, de fato, muito sensíveis de se trabalhar. E há, obviamente, uma correlação muito grande entre economia verde e emprego verde, né? Está muito vinculado, né? E isso daí é fundamental, e é o que a gente procura ter. Então, de uma maneira geral, os objetivos de economia verde é melhorar o bem-estar humano, etc., sem, de novo, produzir, né, escassez ecológicas e riscos ambientais. E mais específico, a proteger e restaurar ecossistemas e biodiversidade, minimizar as emissões de gás de efeito estufa, reduzir o consumo de energia, água, etc., e minimizar ou evitar por completo outras formas de resíduos e poluição. Também, né, específico, tem a questão do emprego, reduzir pobreza, toda a parte, né, social que tem que ser, e que é muitas vezes comentado, de que isso não está sendo olhado com a devida atenção quando você fala em economia verde, é o lado social, que é fundamental se ter também essa análise. Na questão da governança, aí voltando um pouco, estou terminando já, do que a gente pretende, no caso da Rio+20, é promover, através dessas parcerias que eu comentei já com vocês, o fortalecimento da governança regional para a economia verde. A criação de fóruns tem a habilidade de promover a discussão desse tópico, respeitando a diferença regional de desenvolvimento e permitindo a colaboração próxima de lideranças regionais. Porque, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, como eu expliquei, tem um perfil de emissão, de desenvolvimento diferente, por exemplo, do Acre, que é muito mais associado à economia da floresta. Então, é bem interessante que a gente possa ter essa discussão, porque a solução para um vai ser diferente da solução do outro. Né? Mesmo que a gente tenha a mesma metodologia, a mesma base, mas as soluções, o plano de ação para cada local vai ser diferente. Assim como para o Brasil é diferente da Alemanha, para o Rio é diferente para o Acre, que certamente vai ser diferente de Minas Gerais. Então, esse debate ele é muito rico, independentemente do documento oficial das Nações Unidas. Então, eu acho que essa oportunidade que a gente não deve perder de forma nenhuma. Só como para reflexão, eu vejo que a chance de crescer da mesma maneira que os mais ricos não existe mais. Então, não adianta a gente chegar e dizer, mas na Inglaterra do século XIX eles queimaram carvão, não sei o quê, por que eu não posso, etc. Não, eu acho que não existe mais essa opção. Então não adianta se a gente ficar batendo sempre na mesma tecla sobre isso. Eu acho que a transição
para a economia verde, economia de baixo carbono, é inevitável. Eu acho que não é uma opção e o Brasil não pode ficar defasado disso, como eu comentei, porque se a gente ficar ainda dizendo que a gente tem direito a crescer, a gente tem direito a poluir, porque os outros poluíram, etc, etc, tal, a gente vai ser atropelado por isso e vamos acabar tendo que importar tudo dos outros, porque não nos alinhamos, né, no momento histórico dessa transformação. Enfim, então, para terminar, eu acho que essas iniciativas todas que eu mostrei do Estado do Rio, da Subsecretaria de Economia Verde, é uma parte de uma estratégia de mudança de paradigma que eu acho que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro. E à medida que a gente modifica nosso modelo de crescimento em direção à economia verde, a gente vê na Rio+20 essa oportunidade para compartilhar a nossa experiência com o resto do mundo. E seria muito interessante a gente ter, como eu comentei, o engajamento de outras regiões do mundo, de outros setores, nesse esforço para a gente mudar realmente, de fato, esse modelo de crescimento, não só do Rio de Janeiro, como do mundo. Obrigada. Bom, agradeço a maravilhosa exposição da nossa secretária, que, na verdade, refletiu o grande desafio que nós temos hoje em debater essa ideia de economia verde. E desde já, secretária, eu deixo à disposição, inclusive do Governo do Estado e da Secretaria, todos os resultados deste fórum, o debate que nós iremos promover ao longo de mais 4 outros encontros, né? E no que nós pudermos contribuir com essa ideia, com certeza conte conosco.